Se vocês do vídeo estão começando a ver a pregação agora, voltem e assistem a parte 1, LOL, crente carnal, e depois voltem e me assistam agora. Ok. Voltando para vocês, público presente. Gênesis 19, nós vamos começar no capítulo 12, que foi onde nós paramos, ok? Antes de eu falar do capítulo 12, eu vou fazer uma breve recapitulação em 30 segundos para quem não estava aqui na semana passada. Nós estamos falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e 2 anjos chegaram para Ló e falaram para ele que, não, nesse momento não falaram para ele ainda que iam destruir a cidade, mas, resumindo muito, ao invés de Ló orar a Deus para que os anjos fossem livrados, ele tentou negociar com os sodomitas e se submeteu à cultura e ao padrão daquelas pessoas. E ele sofreu consequências muito ruins por conta disso. Então, a gente vai continuar a partir desse momento em que esses homens vão falar para Ló como ele deve proceder diante dessa destruição que vai acontecer. Ok? Se vocês não conseguiram pegar a ideia na minha breve descrição de 10 segundos, tem um vídeo. Vocês não terem escutado na semana passada não vai comprometer hoje, então não se preocupem, ok? Então, vamos lá. Gênesis 19, 12. Eu vou continuar no mesmo padrão que eu estava, lendo e explicando o versículo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no final do culto, ok? Porque a parte de levantem a mão e tirem dúvidas só valia semana passada. Agora, não vale mais. Porque eu disse, não, é sério, gente, porque não se faz isso quando você está pregando. Vamos lá. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos a destruir este lugar. As acusações feitas pelo Senhor contra esse povo são tantas que nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, parênteses, as filhas que ele tentou negociar com os sodomitas antes. E lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Claramente, esses genros não sabiam quem Deus era. Porque se eles soubessem quem Deus era, eles não teriam ficado na dúvida, porque eles iam conhecer o caráter de Deus, iam saber que Deus é justo, que Deus ia destruir aquela cidade, e eles iam obedecer os anjos. Então, primeiro ponto, o que acontece quando a gente não conhece a Deus? A gente toma a decisão errada e não acredita naquilo que está nos sendo dito. Ok? Continuando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado... Gente, Ló aqui hesitou. Ló, ele hesitou depois que esses 2 anjos, que ele já sabia que eram anjos, porque feriram aqueles homens de cegueira anteriormente, fizeram uma coisa sobrenatural na frente deles, e eles hesitaram, e Ló hesitou, mesmo assim. E eu estava vendo essa situação, e eu estava pensando, esse Ló é muito tolo, para usar uma palavra leve, ok? Porque a coisa mais óbvia do mundo era que ele deveria sair de lá. Ele tinha todas as características ali na frente dele, e mesmo assim, ele estava hesitando, ok? Os homens agarraram ele pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. A palavra vida aqui, gente, é a palavra alma no original. Então,
os anjos estavam tentando não só salvar a vida carnal de Ló, a existência física dele, porque a cidade ia ser destruída. Eles estavam tentando salvar Ló de morte eterna. Vocês estão entendendo? Eles estavam tentando salvar Ló de muito mais do que só ser destruído. Por quê? Porque ele tinha que sair daquela cidade, onde haviam aqueles costumes e aquelas práticas pecaminosas. Vocês lembram que os homens sodomitas estavam indo até a casa de Ló para buscar os 2 homens, porque eles queriam ter relações com eles? Olha o nível da cidade que era Sodoma, ok? E essa situação era muito óbvia que Ló tinha que sair dali. Mas ele não conseguia ver aquilo. Ele não conseguia ter esse discernimento. E os anjos estavam tentando explicar para eles: você tem que sair daqui não só fisicamente. Você tem que sair daqui em todos os sentidos. Você tem que deixar isso para trás. Você tem que esquecer as práticas e a vida que você tinha, e essa cultura, e tudo isso que foi enraizado em você. E vai embora. E aí, os anjos falam, você tem que sair desse vale. O vale eram 5 cidades ali, que iam ser destruídas. Ok? E, calma. Estou um pouco nervosa, gente, não sei o que está acontecendo. Os anjos estavam tentando explicar para ele que ele tinha que sair fisicamente, espiritualmente, totalmente daquele local, sair daquele vale e ir para as montanhas, que era um lugar muito longe, que não tinha mais aquelas práticas. E eles disseram, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. E o morto aqui é morto em muitos sentidos, como eu estava dizendo. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu não posso fugir para as montanhas, porque as montanhas é longe de tudo aquilo que eu conheço, de todas as práticas que eu vivo, de tudo o que eu estou envolvido. E se você me tirar disso, você vai me tirar do meu estilo de vida, de tudo aquilo que eu conheço. E eu não posso ir para lá. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Olha o nível de cegueira de Ló nesse momento. Era óbvio que ele tinha que sair dali. E ele está negociando com os anjos e falando, é o seguinte, vocês não podem me tirar da minha vida, entendeu? Vocês não podem acabar com tudo aquilo que eu conheço e me colocar nesse lugar que eu não consigo nem ver. Porque o ponto aqui de Ló é que ele queria conseguir ver as coisas, ele queria estar no controle da situação. Ele olha ao redor e ele negocia baseado naquilo que ele está vendo ali. Está vendo aquela cidade ali que é pequena? Por que no texto diz aqui que é pequena? Eu fiquei pensando nisso. Qual é a relevância da cidade ser pequena? Por que isso foi escrito no texto? Para a gente entender que ele estava olhando do alto para aquela situação, e ele estava vendo a cidade ali, e ele conseguia olhar e ver que a cidade era pequena. Por quê? Ele queria algo que tivesse dentro da perspectiva dele, dentro do controle dele, dentro do domínio dele. E ele negocia e fala, se vocês me tirarem de tudo que eu conheço, eu vou acabar morrendo. Me deixem ir para essa cidade aqui. Ele está impondo aquilo que ele quer, ao invés de obedecer à vontade plena de Deus, que era que ele fosse para as montanhas. Porque as montanhas, que são a vontade plena de Deus, exigem fé e confiança em Deus. E nós não queremos confiar em Deus. A gente quer olhar para a cidade, olhar para a nossa circunstância, olhar para a nossa situação e falar, eu tenho essa solução aqui é boa, eu quero essa.
E sabe o que é mais louco de tudo isso? Olha o que os anjos respondem para Ló. Está bem, respondeu ele. Os anjos, diante dessa proposta insana que Ló está tendo, que ia privar Ló da alma dele no sentido de galardão. A palavra alma aqui não é só aquilo, a nossa alma de salvação. Porque todos sabemos que a salvação não é algo que é baseado naquilo que a gente faz. Ok? Jesus morreu na cruz e por isso nós somos salvos. Isso não depende de nós. E aqui os anjos estão falando alma num terceiro sentido, que é um sentido que nós não temos aqui. Que é aquilo que você vai receber pela sua alma, aquele galardão que você vai ter naquele dia. Ok? Porque aqui eles disseram o seguinte: fuja por amor à vida. Ele está tendo uma opção aqui. A salvação é algo que nos é concedido por Deus, e nós somos salvos, e nós não fizemos nada para merecer isso. Mas aqui, fuja por amor à sua alma, quer dizer, fuja para que você consiga alcançar esse galardão, essa recompensa. Entenderam? E ele tem essa opção ou não. E ele negocia com os anjos e fala: eu não quero essa opção que você está me dando. Eu não quero a opção mais excelente. Eu não quero este galardão que você está me propondo. Eu quero ir para esta cidade que eu consigo ver dentro do meu controle, dentro daquilo que eu conheço, e eu quero ficar ali. E os anjos respondem: está bom, vá para lá então, a gente não vai destruir essa cidade. Por que eu estou tão impactada com essa palavra? Porque na minha vida, olhem a seriedade disso. Tem situações, e tem essa vontade permissiva de Deus, em que eu tenho uma opção, e eu posso resolver com as minhas próprias forças. E Deus me disse hoje que não é para eu resolver com as minhas próprias forças, que é para eu ir para a montanha. Só que sabe qual é o problema? Eu não sei o que tem na montanha, porque eu não consigo ver. Mas Deus me disse: se você obedecer, mesmo não sabendo o que tem na montanha, eu sou a sua recompensa. Esse é o nosso galardão. Olha a seriedade disso. Deus não parou ali, cutucou Ló e falou: o que você está fazendo vai te levar para um caminho que não tem galardão, e eu não vou ser a sua recompensa. Mas Deus fez isso comigo hoje. Deus me cutucou através da vida da minha mãe linda, loira, e disse: existe um caminho melhor do que esse que você está pensando, do que esse que você consegue ver. Só que vocês vão agora para Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Só que você precisa de fé para isso. Para você virar para os anjos e falar: é o seguinte, eu não vou para esse local que vocês estão me propondo. Que eu não vou para esse local que eu estou propondo, dentro do meu controle, que eu sei onde é, que eu sei o que vai acontecer, que eu acho que é a solução boa. Eu vou para essas montanhas que vocês estão me mandando ir. Porque eu tenho fé que Deus vai me recompensar. E a palavra hoje é isso. Nós temos ou nós não temos olhos para a eternidade? Será que a gente está tomando escolhas, fazendo escolhas que Deus permite, e nós vamos perder o nosso galardão? Ou será que assim como Deus fez comigo hoje, porque Ele resolveu ser extra misericordioso comigo, e me mostrar que eu estava jogando a chance de ter o meu galardão no lixo, será que a gente vai optar por isso?
Será que a gente vai optar pelo caminho mais excelente? Porque eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu não sei qual é a situação que está vindo na cabeça de vocês, mas a minha situação é terrível. Eu não quero ir para essa montanha de jeito nenhum. Todas as partes do meu ser estão gritando, não vá para a montanha. Mas eu decido ir porque eu tenho fé. Só que isso, gente, é algo que Deus quer fazer em cada um dos nossos corações hoje. Porque eu não decidi ir, porque eu tenho fé, porque eu sou melhor do que as pessoas que não têm fé. Ou porque eu sou melhor que Ló. Porque quando eu estava programando essa ministração, e eu achei que fosse ser uma só, eu estava achando que Ló era muito, muito burro. Muito burro de ter negociado as filhas, muito burro de ter ficado à margem daquela cidade, muito burro de não ter ido para as montanhas. E sabe o que eu percebi? Eu sou o Ló. Só que a misericórdia de Deus decidiu que Ele vai permitir que eu tenha o caminho mais excelente. E Deus me falou tudo isso porque o nosso galardão, ele está muito, muito próximo. É como se Deus falasse para mim que existe um percurso daqui até aqui e eu estou aqui desistindo do prêmio. Tem uma história de uma nadadora que ficou neblina e ela não conseguia mais ver para onde ela estava indo. E aí, a 300 metros do destino, ela parou e não foi mais. E ela já tinha nadado trocentos quilômetros, mas ela não conseguia ver para onde ela estava indo. E aí ela parou e morreu na praia. Mentira, ela não morreu. Mas vocês entenderam a expressão. Ela perdeu o prêmio por conta de 300 metros. E eu cheguei 1 hora antes para orar aqui, revoltada, com certeza absoluta que eu tinha que ir para a cidade e que a minha mãe estava me mandando para a montanha e orando para que Deus mostrasse para minha mãe que montanhas são geladas e frias e ruins e que Deus faz para ela mudar de ideia. E Deus disse para mim que eu estou a 300 metros do prêmio e estou desistindo do prêmio. Tem mais alguém aqui que está desistindo do prêmio a 300 metros? Talvez agora não, mas talvez amanhã seja proposta uma situação para você e você tenha que olhar e pensar, eu estou a 300 metros do prêmio, eu não vou desistir. E sabe o que faz o Espírito? Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Ele tira a neblina na frente e aponta a linha de chegada e mostra para a gente que é ali que a gente vai chegar. E existem pessoas aqui que, assim como eu, precisam apagar essa neblina. Precisam parar com isso. Precisam do farol ali, que ao invés de ter uma neblina antes da chegada, tem um holofote piscando para você conseguir chegar aonde você tem que chegar. E também tem essa parte aqui que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Não, do modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Gente, Ló viu a mini cidade. Nós estamos vendo as opções na nossa frente. As opções são tipo outdoors no nosso caminho. Elas gritam para nós que a solução está ali. A cidade, além dela ser pequena e visível, dá para correr até lá. Isso significa que está muito próxima.
Só que você passou a vida inteira trilhando para chegar no prêmio. E aí, ao invés de você chegar no prêmio, você está cansado. E aí você faz um pit stop e segura numa daquelas boias de oceano. E fica lá. E não consegue o prêmio. Possivelmente não é arrebatado. Misericórdia. Vamos continuar o texto. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Outro sinal de que ele estava vendo para onde ele estava indo. Ok? Provavelmente, o caminho para chegar até a montanha ia ser muito mais longo. Muito mais difícil. Ia demorar o sol nascer, se pôr, vir à noite, nascer de novo. Mas ele foi na opção mais fácil. Aquela que estava brilhandinho ali para ele. O Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Gente, o que é o sal na Bíblia? Sal fala de testemunho, de quem nós somos. Eu achei muito interessante porque nesse estudo do Gênesis, ele fala que nós somos sal porque distinguimos os santos dos pecadores. O sal nos ajuda a distinguir o sabor das coisas. E também somos conservantes porque permanecemos em Cristo através do tempo. E fertilizantes porque Deus nos usa para plantar a palavra nos corações. Nós podemos ser sal bom ou aqueles sazons temperados horrorosos, que são cheios de glutaminato, uma coisa assim, que mata. Isso, muito bem, Graça, glutamato. Gente, a mulher de Ló virou sazon. O pior tipo de sal que existe. Porque ela olhou para trás e desistiu do caminho. Porque ela não teve fé de onde ela estava indo. A gente não pode virar sal no meio do caminho. A gente tem que ser sal puro. E quando as pessoas olharem para a gente, elas vão ter certeza que nós somos sal. E não a outra opção, que eu nomeei de sazon, que é o pecado. Que é olhar para trás, que é se apegar ao mundo. Lucas 17:30. Eu vou ler só o versículo 33. Quem tentar conservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, a preservará. Lembrem-se da mulher de Ló. O que ela estava fazendo aqui, gente? Recorrendo para esse outdoor, recorrendo para a boia no meio do caminho, recorrendo para aquilo que ela conseguia ver. Será que você também está recorrendo para aquilo que você consegue ver? Ou será que você está se movendo por fé? E você está chamando à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Aproximadamente 4 horas atrás, eu estava prestes a me transformar em um pilar de sazon. Eu estava olhando para a minha própria vida. E eu estava pegando o que eu podia ver. O que era confortável, o que era confiável, o que eu tinha certeza. E eu estava colocando aquilo como
a meta, o objetivo, o alvo. E eu ia perder o prêmio. Será que Deus só está tendo misericórdia de mim hoje? Ou será que tem algum de vocês que está ouvindo essa palavra e Deus está tendo misericórdia de vocês também? Tem um outro versículo também que eu queria ler. Os sofrimentos dessa era não vão se comparar à glória que está por vir. Romanos 8:18. Se a gente tirar os olhos do alvo, a gente vai perder o prêmio e a recompensa. E Deus é a nossa recompensa. E eu pedi para minha mãe orar, para que Deus falasse comigo, porque eu não estava concordando. E eu aposto que ela orou, porque Deus falou. Não tem muito como enrolar mais essa palavra. Não tem muito mais o que dizer para vocês. O ponto é que existe esse prêmio. E eu não sei vocês, mas esses outdoors coloridos, vira e mexe, me fazem esquecer do prêmio. Galardão, gente, é uma coisa real. É você ter mais no céu ou menos no céu. Você não vai chegar lá diante de Jesus e ele vai falar: o que você fez para ser salvo? Não. Ele vai falar: o que você fez com a sua salvação? Aí sabe o que algumas pessoas vão responder para ele? Eu sou salvo. Sério. Imagina, Deus perguntar: o que você fez com a sua salvação? E você virar para ele e falar: eu sou salvo. Ele vai falar: ok, esse mérito é meu. Por favor, se dirija ali, àquela graminha, onde você vai morar pro resto da eternidade. E vai chegar outra pessoa lá e vai falar: o que você fez com a sua salvação? Jesus vai virar para a pessoa. E aí a pessoa vai olhar e vai falar: eu desviei de todos os outdoors. Eu não segurei em nenhuma boia. Eu nadei até o fim. Eu nadei até o fim e ainda tinha um daqueles negócios de prancha de surf amarrada no tornozelo e carreguei mais uns 3. Nadando, sem parar. Eu estou com essa visão agora. Eu sei que eu estou aqui. Mas eu sei que eu também não estou aqui totalmente. Porque eu estou começando a ver o aqui de um outro jeito. E o aqui não importa mais tanto quanto ele importava 4 horas atrás. Por conta do prêmio. Por quê? Gênesis 15, depois vocês leem na Bíblia de vocês. Deus fala que Ele é a recompensa. Se Ele fez todas as coisas, inclusive as coisas dos outdoors, que você está querendo, e Ele é a recompensa, aquilo que Ele é muito melhor do que aquilo que Ele pode dar. E alguns de nós estão focados naquilo que Ele pode dar. E Ele vai permitir que as pessoas fiquem focadas nisso. Assim como os anjos permitiram que Ló fosse para a microcidade ali do lado. Ou a gente para de olhar para nós mesmos, para as nossas situações, para as nossas circunstâncias e tentamos dar um jeito nas nossas vidas, ou a gente crê em Deus. E eu sei que está parecendo a coisa mais óbvia do mundo agora. Igual era a coisa mais óbvia do mundo que Ló devia ir para a montanha. Mas eu creio que não é à toa que Deus me colocou aqui para falar isso, e que não é à toa que nas últimas 48 horas eu desidratei toda a água do meu corpo chorando porque eu não queria ir para a montanha.
É porque vocês também precisam ouvir isso. Porque da mesma forma que Deus teve misericórdia de mim e não permitiu que eu perdesse o meu galardão, Ele não vai permitir que vocês morem na graminha. Ele não vai permitir que você olhe para trás e vire uma estátua de Sazon. Ele não vai permitir. Porque nós vamos orar hoje. E o Senhor, que é bom e justo e que começou a obra, vai terminar a obra. Porque talvez Zoar, que é o nome dessa cidade, não esteja na sua frente agora. Talvez ela esteja na sua frente daqui a um mês, daqui a um ano. Talvez você já esteja nela e nem saiba. Talvez você precise sair dessa opção que você já escolheu, que já está confortável. E você precise ir para a montanha. Porque olha só, para finalizar, o que acontece? Se vocês forem para o versículo 30, Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele acabou indo para a montanha de todo jeito. Quer dizer, no final, Deus teve misericórdia de Ló também. Acabou de me ocorrer isso. Deu um jeito dele ser obrigado a ir para a montanha. Gente, o que vocês acham que as pessoas de Zoar achavam da única família que sobreviveu a uma destruição de fogo e enxofre? Você ia falar, queridos amigos de Sodoma, que a cidade foi destruída, os únicos sobreviventes, vocês devem ser maravilhosos, por favor, venham habitar na nossa cidade. Não. Eles achavam que eles eram amaldiçoados, provavelmente. Onde vocês moravam foi destruído, eu não quero que vocês nem pisem aqui. Saiam da nossa frente. Imagina isso. Olha só, porque tinham medo de permanecer em Zoar. Porque provavelmente as pessoas queriam matar eles. Eles são os únicos sobreviventes. E ainda tem a estátua de sal da mulher de Ló no meio do caminho. Do tipo, claramente tem alguma coisa de errado com essa galera. Será que as pessoas estão olhando para nós e a gente está chegando em Zoar e as pessoas estão olhando e falando, xiii, é melhor a gente dar um fim nessa galera. Ou será que a gente é o verdadeiro sal e está fazendo diferença onde quer que a gente vá? Eu estou mudando um pouco aqui o ponto. Mas é que tudo isso, todas essas mini atitudes que Ló foi tendo, desde morar na porta de Sodoma, até começar a frequentar a cidade, até virar um dos líderes da cidade, negociar a filha com os anjos, tudo isso, gente, tem um efeito eterno. Cada uma das nossas decisões nos concedem uma casa de ouro ou uma graminha, porque você foi salvo. Cada uma das nossas decisões. A gente tem vivido muito a vida como se só o aqui e agora importasse. E isso não é verdade. Não é só o aqui e agora. Por isso que eu estou falando do exemplo do sal ou do sazon, etc, etc. Porque cada mínimo detalhe, cada mínima decisão que você toma na sua vida influencia para a eternidade. E eu lembro que eu sempre orei para que se eu estivesse indo para o caminho errado, Deus me obrigasse a ir pelo caminho certo. Porque eu vi muitas, mas muitas vezes, as pessoas tomarem a decisão errada e aquela micro decisão errada acabar com a vida da pessoa. E eu orava e eu falava, Deus, não deixe isso acontecer comigo, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa.
E hoje Ele não deixou. Ele não deixou eu ir para a mini cidade. Não deixou. Ele me deu a chance de nem ter que passar pela cidade. Ele deu para mim a chance de ir direto para a montanha. E eu zero merecia essa chance. Se não fosse Deus, através da vida da minha linda loira mãe, eu já estaria lá. Talvez você esteja como eu estava há 4 horas atrás, esganiçando contra a sua mãe. Vamos orar agora, para que assim como Deus me livrou, Ele te livre, e você não perca o galardão. Porque essa imagem de eu estar a 300 metros da praia, e Deus me falar que eu parei a corrida, me deu até uma coisa assim, um mal-estar. Porque não parece que é tão fácil isso, mas é fácil. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor tem misericórdia de nós e porque o Senhor nos mostra qual é o caminho correto e o que nós temos que fazer, mesmo quando nós não queremos saber do que o Senhor acha. Obrigado, Pai, porque o Senhor me livrou hoje de perder o prêmio. Pai, eu oro para que o Senhor toque no coração de cada uma das pessoas que estão aqui, para que elas saibam se existe um caminho mais excelente e se existe um caminho onde elas vão ter mais galardão e que o Senhor mostre esse caminho para elas, para que elas não percam o prêmio, para que elas não parem de nadar, para que elas não olhem para trás e não virem uma estátua de sal. Pai, livra-nos de sermos enganados, de sermos roubados. Pai, assim como eu sempre orei por mim mesma, que o Senhor me impedisse de cometer os erros. Pai, impede todas as pessoas aqui de cometerem esses erros. Nos impede, Pai, de insistir tanto que o Senhor acaba cedendo à nossa vontade menos excelente. Nos livra, Pai, do nosso vão entendimento, da nossa vaidade, da nossa idolatria de nós mesmos, da nossa autoconfiança, do nosso egoísmo. Nos livra, Pai, e nos guia, Senhor, para onde o Senhor quer nos levar, e nos ajuda a ter fé dia após dia para chegar nesse lugar. Pai, que quando um de nós tiver caído à beira do caminho, que o outro possa levar e lembrar do caminho, do alvo, do prêmio. Pai, que a gente possa ser usado um na vida do outro, assim como o Senhor usou a minha mãe, para fazer a gente não desistir, para fazer o nosso galardão ser maior, para fazer a gente ir mais longe. Pai, nos incomoda dessa noite com aquilo que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir. Nos ajuda, Pai, a ir por esse caminho que vai nos trazer uma eternidade de bênçãos e de alegria, porque muito maior é aquilo que vai acontecer, Senhor. Muito maior é a glória que está por vir, muito maior é a nossa recompensa. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos convence do pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso quando nós não merecemos, quando nós já estamos no lugar errado, e o Senhor nos tira de lá. Nos ajuda, Pai, a permanecer em Ti e não em nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém.